Vi aquele documentário de Propaganda Game e daí me veio uma seguinte pergunta. Mas afinal, Coreia do Norte é a best Coreia? Hoje não vai ter vinheta. Porque hoje a Pandora foi dormir na creche e daí a gente tá um pouco triste porque ela não tá aqui, ó. Uau, uau, uau. Hoje então, não vai ter barulho de Pandora, hoje não vai então, ter hoje, vídeo. hoje não tem vinheta, ela pode botar uma foto dela aqui. Ah, hoje eu vou botar mesmo. Bota aqui, bota aqui, tá. Vou botar. E aí, gurizada, beleza? Como eu falei antes, eu vi esse documentário, eu juntamente com a senhora Ana, e ficamos deveras interessados sobre esse assunto. Me senti agora o Pasquale falando, é Pasquale o nome dele, né? Hoje falarei sobre a República Democrática Popular da Coreia do Norte. Eu não sei se é a República, mas eu sei que tem democrática no meio. Até. Como é que tem democrático no nome? Bom, a gente vai explorar isso no vídeo, né? Primeiro contexto histórico, tá? A Guerra nas Coreias aconteceu no ano de 1950 no contexto da Guerra Fria ali, né? Tu tinha essa disputa ideológica entre os países, até que, claro, de um jeito bem geral, assim, rolou essa guerra, daí a China, junto com a União Soviética na época, ficou no norte ali, os Estados Unidos, junto com as Nações Unidas, ficaram no sul, daí passou alguns anos de guerra ali, eles assinaram um negócio de não agressão, né? Ou tipo assim, o fim da guerra e tal. Isso de um jeito bem geral. Foi mais ou menos isso que aconteceu. É difícil explicar porque não interessa aqui tanta história. Tem que entender que os caras entraram numa guerra e os caras brigaram, né? E tinha de um lado ali uma potência capitalista, do outro lado uma potência socialista, tá? Esse é o contexto. E esse contexto é importante a gente entender para tu entender que a Coreia do Norte faz fronteira, por exemplo, com a China. E daí isso é um dos motivos, talvez, que a China não quer que acabe a Coreia do Norte e tal. A gente vai explorar um pouco mais isso no vídeo. E daí lá que foi implantado um sistema socialista. E antes que alguém escreva: ai, isso não é socialismo, ai, o que aconteceu lá não é socialismo de verdade. É socialismo sim. E no momento que tu usa esse argumento, tá caindo naquela falácia lá do escocês de verdade, né? Ai, do uísque do escocês. Tem um vídeo sobre isso, né? Temos um vídeo sobre isso no canal também que vamos linkar em algum lugar. Então assim, ó, isso realmente é um sistema socialista que eles implantaram ali. Desde a guerra ela é governada pela família Kim. Isso que eu descobri que eu achei louco, o sobrenome é Kim, não o primeiro nome. Ah, claro, porque eles são orientais, da direita pra esquerda. Kim Kardashian faz parte dessa família? Kim Kardashian, uma infiltrada da Coreia do Norte nos Estados Unidos. Eu acho. A gente tem o Kim Il-sung, o Kim Jong-il e o Kim Jong-un. Tem uns nomes aí que são... confundem quando a gente vai pronunciar aí. Mas tipo assim, é o pai, o filho, o espírito... Não, é o pai, o filho e o filho do filho. Tipo, o neto do cara, tá? Desde a guerra, desde que a Coreia do Norte virou Coreia do Norte, eles partiram de uma filosofia lá marxista-leninista de governo e foram aprimorando isso para aquela filosofia chamada Juche. Seria uma filosofia mais ou menos de autossuficiência para as pessoas terem o controle da revolução, para as pessoas terem o domínio da Coreia nas suas mãos. E daí uma coisa interessante no documentário que mostra, quando o cara pergunta para as pessoas, o que é a filosofia Juche? E as pessoas ficam tipo... Tem que ir lá fora pra ver, isso é uma resposta que o cara fala. Eu te falando, tu não vai entender, tu tem que ir lá fora pra ver o que é filosofia Juche. Então é uma filosofia assim que ela parece muito, de acordo com o documentário ali, muito mais uma ideia quase que de religião, naquela ideia de crer em algo que nem tu sabe direito o que é, mas tu crê porque tu acredita, do que necessariamente uma filosofia, né, bem estruturada, econômica, etc, etc, etc. Então é isso, tem um país isolado, sem comunicação externa, onde periodicamente algumas pessoas lá são presas por trair o regime, onde eles mal têm comida também. No documentário ele entra na casa de uma coreana do norte, lá ela não abre a geladeira quando ele pergunta se tinha comida e tal. Então tu tem um país num contexto todo... É a lógica do absurdo, assim, um contexto todo absurdo. E como é que ele existe ainda, né? Essa é uma pergunta interessante. Como é que esse país existe ainda? Bom, no documentário ele explora uma lógica, e isso tem muito na geopolítica, que a Coreia do Norte existe até hoje justamente pelo fato de ela ter armas de destruição em massa. E ela ter um grande exército de terra, 16% do PIB da Coreia do Norte, que é um PIB super pequeno, é investido no poderio militar, né? Porque funciona muito aquela lógica da teoria dos jogos, que também tem um vídeo sobre isso aqui, que é qual? Individualmente seria bem melhor que as pessoas não tivessem armas, né? Tu evita qualquer tipo de conflito. E entre países também, mas seria melhor que as pessoas não tivessem arma entre os países. Só que o que acontece em termos de política? Tu fica pensando assim, ó, mas se eu não tenho arma e o outro cara tiver arma, o cara vai poder me dominar aqui, né? Então, isso é uma coisa que existe muito na geopolítica. E a Coreia do Norte, ela tem, ou
diz que tem essas armas de destruição em massa, e ela também usa muito como exemplo, de acordo com o documentário, que aconteceu com o Iraque. O Iraque, após a Guerra do Golfo, ele foi se desfazendo das armas de destruição em massa. Daí teve lá, após 11 de setembro, George Bush falou assim, eles têm armas de destruição em massa. foi lá e atacou e invadiu o Iraque. Então a Coreia do Norte usa o Iraque muito como exemplo para que não aconteça isso com ela. Então isso é um dos motivos políticos dela ter essas armas, fazer aqueles testes miraculosos, assim, um que míssil que esse tempo saiu e caiu, tipo, sei lá, logo depois, assim, então. Porque os caras não têm muita grana, os caras não têm muita tecnologia, né, então. Então essa tensão de guerra que sempre tem na Coreia do Norte, aí envolvendo os Estados Unidos, isso aconteceu em todos os governos recentes. Os Estados Unidos aconteceu com o Bill Clinton, aconteceu com o George Bush, aconteceu com o Obama, né. A Coreia do Norte, ela tá sempre nessa tensão, e daí uns analistas dizem que ela tá nessa tensão para aparecer no mapa e de alguma forma tentar uma barganha muitas vezes para importar comida, e outros caras dizem que Não, meu Deus, a Coreia do Norte é um bicho super evil e pode destruir todo mundo. mesmo que eu duvide dessa segunda parte, porque eu acho que eles são mega fracos militarmente. Agora a gente tem um adendo, agora a gente tem o Donald Trump, que ele é fora desse mainstream político. Tem que esperar para analisar, ver se ele vai fazer esse jogo, né, se ele não vai fazer esse jogo, se ele vai atacar a Coreia, como fica subentendido que ele vai fazer e tal, mas isso seria um assunto para outro vídeo. Mas sempre foi tratado essa situação, é sempre tensa, mas também por debaixo dos panos, na real política é sempre bem negociado, assim. É muito mais um teatrão que acontece para vários interesses dos próprios países. Em resumo, a Coreia do Norte ele é o chihuahua da geopolítica internacional, né? Fica latindo. Daí agora eu me lembrei da Pandora. Eu me lembrei da também não gostei Pandora. desse comentário. Mas ela é um chihuahua que fica latindo, só que isso ao mesmo tempo politicamente foi o que manteve ela viva e estruturada do jeito que ela é. Beleza, isso são algumas pinceladas do que acontece. Mas uma das coisas que mais me chamou atenção, e eu sei que também chamou a atenção da Ana, é o fato de parecer que a Coreia do Norte vive no 1984. E não é o ano, tá, gurizada? É o livro 1984 de George Orwell. Porque é incrível, assim, todas as pessoas têm um discurso pronto, tem todo um culto ao líder, todo mundo parece que deve devoção ao partido, à revolução. É uma ideia muito louca, assim, é uma ideia de pensamento coletivo em prol de alguma coisa, sem necessariamente essas pessoas entenderem que coisa é essa, assim. Então tem certos momentos no documentário que tu fica um pouco nervoso, um pouco tenso, tipo, o cara pergunta um negócio pra mulher lá sobre a revolução, a mulher começa a chorar. E aquilo ali não parece ser forçado. O que faz a gente refletir sobre uma coisa que é a seguinte: Mas eles não são felizes. esse conceito de felicidade é muito relativo. A Coreia do Norte às vezes me lembra um pouco do mito da caverna do Platão, né? Quando tu tá dentro da caverna, aquela fogueira parece o sol. Tu nunca vai imaginar que lá fora da caverna tem um sol que vale 1 milhão de fogueiras, né? Então é muito isso que dá a impressão, assim, que dentro dessa redoma que eles vivem ali, a galera é feliz, a galera vive, a galera come. Quando tem, a galera, né, sai, se diverte. Só que tudo muito dentro dessa ideia, assim, do tipo, o Estado tá controlando absurdamente tudo. Isso é muito tenso, quando tu fica vendo documentário, assim. Mas o mais louco desse documentário é que o diretor ele é espanhol. E fazia um tempo que ele estava tentando ir pra Coreia pra fazer esse documentário. E ele só conseguiu porque tem um espanhol que mora na Coreia do Norte e que trabalha pro governo. É o único estrangeiro que trabalha pro governo da Coreia do Norte. É muito louco isso. E o cara é espanhol e ele comprou completamente o discurso e ele acredita naquilo, ou pelo menos é o que ele diz, né? Eu acho que ele é infiltrado. Eu acho que ele é um infiltrado, não é possível. Não, é um documentário que vale a pena ver, assim, porque ele faz uma coisa interessante que ele faz o quê? Ele entrevista pessoas que concordam com o regime, pessoas que, né, tem vários organismos internacionais que não concordam com aquilo. Ele entrevista e tal, monta tudo bonitinho e faz uma pergunta, né, bem estratégica. Da onde vem o dinheiro? Porque os caras têm computador da HP lá no centro do governo dos caras. Como é que isso entra, né? São perguntas que ele faz, assim, acaba não tendo resposta, mas que ficam no ar e causa curiosidade nas pessoas mesmo. Tem na Netflix o documentário. Boa. Mas aí o que acontece agora, então? Em termos geopolíticos, para a China não é muito interessante que a Coreia do Norte deixe de ser Coreia do Norte, porque ela teria os Estados Unidos provavelmente na fronteira dela ali com bases militares. Isso não é interessante para a China. Então ela é uma dos principais países que ajuda a Coreia do Norte. Também não é interessante para a Rússia e os Estados Unidos estar ali, tá? E também para a Coreia do Sul não é interessante que a Coreia do Norte acabe, porque se dá uma guerra, a Coreia do Norte quebra e aquilo virar um país só chamado Coreia, quem vai ter que arcar com todos os custos são os sul-coreanos, de reestruturação do país, de organização de novos regimes políticos, etc. Então o documentário dá a entender que nem a Coreia do Sul quer, nem a China, nem a Rússia
Só os Estados Unidos, assim, que às vezes ele é um pouco ambíguo, assim, tá, ele quer talvez que a Coreia do Norte acabe, mas ele não faz nada efetivo pra que acabe também. Fica muito mais nessa coisa do diz que me disse, nessa coisa de ficar usando a Coreia do Norte pra... Nossa, meu Deus, temos uma ameaça aqui. É muito mais pra isso do que necessariamente pra querer acabar com a Coreia do Norte. Mas aí o documentário traz a questão de que tem 24 milhões de pessoas morando nesse país, né? Então fica na guarda, enquanto tem 24, 25 milhões de pessoas ali que têm as suas vidas, que tocam as suas vidas, e parece que, tipo assim, o que menos importa nessa geopolítica internacional são essas 24 milhões de pessoas, 25, enfim, né? E isso que é louco da gente pensar, porque elas estão na ilha mais globalizada do planeta, né? Ilha porque elas não têm contato com nada e o mundo todo globalizado. E o documentário traz uma outra coisa interessante, que daí elas ficam nessa guerra, a Coreia do Norte com o mundo e o mundo com a Coreia do Norte, de propaganda, né? Volta e meia sai coisas erradas sobre a Coreia do Norte, daí a Coreia do Norte tenta rebater. Então por isso que o nome do documentário é The Propaganda Game, que eu recomendo muito, vale a pena ver. E antes que alguém fale assim, Ai, socialismo é só destruição. eu não vou entrar nesse debate, porque esse debate não tem muito sentido, mas só pra gente entender assim, ó, governo totalitário e ditatorial, que a Coreia do Norte se encaixa perfeitamente nisso, ele pode ser tanto de esquerda quanto de direita, né? Pra ser totalitário, pô, pra ser imbecil, não precisa ser necessariamente, né, de esquerda ou de direita. Porque a gente pensa no seguinte, tá? Ai, fala da Coreia do Norte, fala, olha só como o socialismo é ruim. Tá aí, Arábia Saudita, que é uma das ditaduras mais cruéis do mundo, tá aí, vivendo, ninguém fala. Foi lá onde uma mulher foi apedrejada porque tava dirigindo. Uma ditadura capitalista, né? Os petrodólares, um dos principais parceiros dos Estados Unidos comercialmente aí. Então, mas deles ninguém fala nada. Isso é engraçado de se pensar. Outra coisa engraçada é que, tipo, daí tu vê as pessoas falando, Cadê a ONU na Coreia do Norte? beleza, eu concordo, cadê a ONU na Coreia do Norte mesmo? Tentar, pelo menos, solucionar isso de uma forma mais pacífica, né? Cadê a ONU lá? Tá, mas cadê a ONU também na Arábia Saudita? Cadê a ONU em outros lugares? Por que a gente usa, a ONU usa a ideia de direitos humanos só quando convém a gente, né? Isso fica pra gente pensar também. Isso se a gente for buscar na história também, aqui bem recente, a gente tem lá no Chile o Pinochet e os famosos Chicago Boys, né? Que eram todos da direita, que ficaram ajudando o Pinochet a implantar lá o liberalismo, o neoliberalismo na América Latina. E tipo, aí direita sendo ditatorial. Então não é uma coisa exclusiva de um regime, tá? Mas seria outras e mais outras e mais outras mil discussões nesse mar de churume que é a internet. Então, por favor, já que eu tô muito triste porque eu não tenho cachorrinho, te escreve ali. Não, mas domingo o cachorrinho vai daqui já. Domingo o cachorrinho daqui. Hoje, o dia que a gente tá gravando, não tá, mas é só uma noite que ela vai ficar fora. É. Daí tu te escreve por causa disso aqui, compartilha o vídeo das tuas redes, né? Tá, e explica por que o cachorrinho não tá aqui. Por que o cachorrinho não tá aqui? O que acontece? Nós viajaremos para São Paulo, agora no fim do mês. E daí a gente tá fazendo adaptação do cachorrinho. Daí, periodicamente, ela fica fora de casa e hoje é o primeiro dia que ela dorme fora. Pessoal de São Paulo, dicas de lugares para ir, de lugares para comer, principalmente, coisas para fazer. Eu vou fazer Vlog. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau! Será que eles estão me olhando, os coreanos do norte, hein? Coreanos do norte? Coreanos do norte? Oi, coreanos do norte. Se eles estão te olhando, eles vão dizer o seguinte, ó. A indústria coreana de beleza é uma das melhores do mundo. Procura lá uns produtos aí pra essa pele oleosa.